Minha gente, eu vou dar um alerta principalmente aos pentecostais, mas vale para todos os evangélicos. Esse pastor que aí se intitula, não é? E tem aí um monte de gente como seguidor em defesa do evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse camarada tem como guru um boçal, não tem outra expressão, vou repetir, um boçal de um americano que odeia pentecostais. Já foi até na igreja dele, é só entrar no site dele. Eu não vou dar o nome, não. Eu não vou dar nome de ninguém aqui. Tá? Eu não vou dar nome de ninguém. Não vou dar nome de hipócrita fariseu, nem de boçal. Tá? Esse é o cara que ele venera. Esse pastor, rapaz, o cara tem de 17 anos entre convertido e ser pastor. O cara nem tirou a fralda no evangelho. Aí, eu sempre admirei que ele só ataca pentecostais. Sabe? Porque a pessoa, quando vem com essa conversa de voz profética, de defesa do evangelho, não tem conversa. Seja pentecostal ou não pentecostal, tem que falar. Mas ele só ataca pentecostais. Eu comecei a ficar cabreiro e fui pesquisar. Aí eu descobri que ele não é pentecostal. E aí eu digo para você, como é que um cara que não é pentecostal quer falar da gente? Quem é você para falar de pentecostais? Nós somos 95% dos evangélicos no Brasil. Aí tem mais um dado que eu queria deixar bem claro. Eu respeito muito, porque eu conheço muitos pastores que não são pentecostais, mas são homens cheios do Espírito Santo, são homens de Deus, compromissados com o evangelho, e eu não conheço apologetas, sabe, contra igrejas tradicionais. Agora, esse cara pertence a um grupo calvinista antipentecostal, sabe? É um grupo que dá conferências, sabe? Em defesa de calvinismo, mas eles são antipentecostais. A verdade é que eles não têm nem a experiência e nem acreditam na experiência pentecostal que nós temos. Eu fui lá no site da igreja dele e achei uma outra coisa interessante. O que ele tem como defesa de fé é o que eu tenho. A única diferença é quando chega sobre a pessoa do Espírito Santo e o que o Espírito Santo age. Só isso. É a única diferença. Mais nada. Aí o cara vem e começa a dar nome. Inclusive botou meu nome, eu já falei em outros programas, nos chamando de herege, de doutrina de demônios. E o interessante é que ele nunca citou o nome de um cara tradicional. Ah, mas que gracinha! Por que ele não cita o nome desses caras da tal da teologia integral? Sabe o que é teologia integral? Venha como está e fica como está. É gay? Pode vir, não tem problema, não. Continua. Hã? Como é que ele não fala nada disso? Ele não abre a boca para falar desses caras. Ele não abre a boca para falar de ninguém que não é pentecostal e que tem um monte de cara que não é pentecostal com doutrina de demônio, de pecado. Sabe? Fazendo a graça de Deus ser uma graça sem graça. Uma graça que tolera pecado. Ele não abre a boca para falar de nada disso. Mas para meter o pau no pentecostal, ele tem uma língua afiada. Você sabe o que são os fariseus do tempo de Jesus? Era aquela elite religiosa que se consideravam como os verdadeiros cidadãos dos céus. E Jesus chamou eles de hipócritas, artistas, sabe? Gostam de falar dos outros, mas não olha, como diz a expressão, olha pro teu rabo, macaco. Ataca os outros e defende a sua turma. Tem um camarada, esse cara aqui eu respeito, que eu vou citar, o Júlio Severo. Esse cara chegou a sair do Brasil por perseguição de ativismo gay, o cara macho. Esse cara tem um blog, e ele vai mais fundo do que eu. Vou até abrir aqui, que eu tô aqui com o blog dele. Ele fala, despotismo de Silas Malafaia ou de calvinistas apologéticos. Meu irmão, ele larga o aço, e com mais profundidade do que eu, nesses caras aí que estão aí se intitulando em defesa da fé, tá? Esses caras me chamam de terrorista espiritual, sabe? Pode falar o que vocês quiserem, pode falar. Eu nunca vi esses caras combaterem o pecado. Eu nunca vi eles tentarem frear o movimento gay que quer ridicularizar a igreja evangélica. Disso aí eles não falam, não. Tudo de boquinha fechada. Então, entra lá, juliosevero.blogspot.com.br.
Vê o que ele fala. Esse cara aqui eu respeito. Ele não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, não, sabe? O Júlio Severo. Mas é um cara que foi perseguido por posições daqueles que atacam nossos princípios e querem destroçar a igreja. E os famosos defensores do evangelho, boquinha fechada, só sabe atacar pastor. E o que eu admiro é que um monte de pentecostal botando azeitona na empada desse cara. E até pastores pentecostal. Vamos deixar de ser trouxa. Vamos deixar de ser trouxa. Uns caras que não acreditam no que nós acreditamos. E ele fica quietinho. Ele não abre a boca para falar, não. É esperto. Inclusive interessante. Eu sou chamado como se eu fosse herege por teologia da prosperidade, mas ele pede oferta. Lá no blog dele, no site dele, ele pede oferta. Interessante, não é? E eu quero até fazer um desafio aqui. Vou fazer um desafio. Os 2 próximos sábados, eu vou colocar o programa sobre Jesus Vem, 7 perguntas, tá? No 3º e 4º sábado de abril, eu vou colocar de novo uma mensagem aqui e eu quero desafiar você que diz que eu troquei de teologia. Eu vou mostrar uma mensagem aqui onde eu falo sobre o que eu penso sobre prosperidade à luz da Bíblia. E estou desafiando qualquer um a me contraditar. Uma vida de prosperidade. Nos 2 últimos sábados de abril, vou botar ela aqui no ar. E estou desafiando a me contraditar na Bíblia, não é com conversa fiada, não. Uma coisa é besterol da prosperidade, outra coisa é teologia da prosperidade. Eles não sabem. E um monte de pentecostal comendo na mão desses caras, tá? Que só atacam pentecostais e defende a turma dele, sabe? E ele, sabe, aquele grande líder que fazia a mesma coisa com ele, que julgava que era o certo e errado no meio da igreja evangélica, e que hoje, meu irmão, o cara tá arrasado, fala um monte de asneira e calunia a minha pessoa com vídeos. Se fizer um exame de sangue nesse cara, vai descobrir drogas, bebida, fumo. Era o cara que julgava a igreja evangélica. Esse aqui tá errado, esse aqui tá certo. Típico de fariseu hipócrita. Tô desafiando você, camarada, que vive aí com essa conversa fiada em defesa do evangelho. Por que você não fala dos tradicionais? Por que você não aponta os que não são pentecostais? Porque você tem bronca de pentecostal, tem dor de cotovelo, tem inveja pelo crescimento e pela grandeza da igreja pentecostal. E eu estou alertando aqui os pentecostais, vamos parar de comer na mão dessa gente. Eu respeito muito as igrejas tradicionais, mas não vem aqui tirar farofa comigo, não. Não vem aqui debochar e querer ridicularizar pentecostais, não. Nos respeitem, porque eu respeito os que não são. E não admito que um cara desse que nem tirou a fralda no evangelho, que eu não sei o que ele fez pela igreja, a não ser atacar os outros, tá? E se não fosse as redes sociais, era apenas um famoso, não, um anônimo. Virou famoso anônimo porque tem rede social. Qual é a história dele? Qual é a construção dele na igreja? Conversa fiada, rapaz. Vem aqui passar o que eu passei por defender a igreja, nego me processar, nego tentar me calar. Ah, rapaz, eu tô macho com esse negócio, tá? Não vou te chamar de herege não, porque você não é. Você é hipócrita, herege você não é. É um termo muito pesado. Herege é quem se desvia da fé, dos dogmas centrais, como eu já falei no programa passado. Fica aqui meu alerta aos pentecostais mais uma vez. Entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial. Tem mensagem de graça. Me acompanha. Não dá para ficar esperando de um sábado para outro, não. Tem um videozinho que eu digo, um alerta aos pentecostais sobre os que auto se intitulam em defesa do evangelho. Defesa do evangelho patavina nenhuma. Defesa do evangelho. Os caras do movimento gay queriam fazer leis contra nós para prender pastor. Onde é que tu estava? Estava falando o quê? Tivemos que ir lá na frente do Congresso para impedir o aborto. Onde é que tu estava? Quer falar de quê? Quer falar de mim? Tá, vai lavar sua boca, rapaz. Eu tenho história na igreja evangélica. Eu não cheguei agora, não. Eu não sou paraquedista, não. Eu cheguei agora. Eu não cheguei agora como você, não. Eu não tenho história por causa de internet, não, meu filho.
Eu não tenho história porque preguei alguma coisa, ataquei meia dúzia, sem prova, sem nada. Com o argumento mais chulo e vazio teológico. Agora eu estou começando a entender. Os amiguinhos deles, grande parte dessa grande universidade aí que se diz que é evangélica e que está cheio de abortistas, de esquerdopatas, de gente que defende que o cara nasce gay, tá cheio, tá? E você ficar quietinho. E seus amiguinhos, vou até pegar aqui para dizer, olha os amiguinhos dele, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha os amiguinhos dele aqui. Os amiguinhos dele, é uma tal, aí, ele é preletor de uma visão aí de consciência calvinista, de apologeta antipentecostal. Quem não tem o que fazer e quem não tem história, ataca os outros, tá? E eu nunca vi, nem na Bíblia, nem na história da igreja, alguém ser alguma coisa por atacar outros. Eu nunca vi e não vou ver. E vamos ver o final dele, se ele não mudar. Vamos ver onde ele vai. Vamos ver onde ele vai chegar. Vamos ver. A coisa é séria, minha gente. E eu estou alertando aqui o povo pentecostal. Isso aí, irmão. Rapaz, um monte de gente segue esse cara. E os irmãos vêm nos atacar. Gente nos atacando com coisa grave e séria. Sabe por quê? Porque se respalda numa falácia imbecil como a dele. Uma falácia ofensiva, mentirosa e caluniosa. Aí um monte de crente não respeita pastor, não entende a autoridade espiritual e se acha no direito de acusar pastor. Vou repetir. Aceite o conselho de Gamaliel. Se essa obra é de Deus, ela não vai se desfazer. Se ela não é de Deus, se desfaz. Se ela é de Deus, ela prossegue. Conselho de Jesus. Estou repetindo. Quem não é contra nós, é por nós. Tá? Por isso que eu não ataco nem aqueles que eu tenho diferenças teológicas, não fundamentais, mas diferenças. Eu não ataco. Nem alguns do movimento neopentecostal, que para mim cometem coisas absurdas, eu não ataco. Porque eles estão pregando Jesus também. E Jesus disse que quem não é contra nós é por nós. Eu fico com Jesus e não com meia dúzia de teólogo de meia tigela que pensa que é o rei da cocada e a última Coca-Cola do deserto e que é o dono da verdade na igreja evangélica. E chegaram agora e eu não sei qual é a obra deles. Não vou parar não, hein? Não cutuca a onça com vara curta, é um ditado popular. Não vem aqui citar meu nome não. Eu não devo nada. E vocês veem aí, uma operação, roubaram mais de 70 milhões. Quando o cara viu o meu nome, por pura maldade, me colocou, sem nem perguntar o que eu recebi. E o próprio cara que me deu o dinheiro, isso é uma oferta que eu dei para o pastor. E olha o que eles fizeram. São secos por me destruir. Sabe por quê? É igual os petralhas. Esses caras são igual a petralha esquerdopata. Ninguém presta, só eles. É igualzinho. Ataca pentecostais, mete o pau, mas cala a boca sobre o seu pessoal, que é herege muitos deles, porque negam a eficácia do evangelho. Quero deixar isso bem claro. Tá? E não tenho medo não, pode vir do jeito que quiser. Não tenho medo do diabo, vou ter medo de linguarudo que está no meio da igreja evangélica. É brincadeira, meu filho. É muito fácil falar, eu quero ver a obra. Tá certo? Eu vou terminar o programa orando por você, porque eu creio que Deus pode mudar a sua história. Vamos orar pelo Brasil, para Deus livrar a nossa nação do caos, da violência, tá? Desses ideólogos do inferno que odeiam a igreja, ideologia de gênero em escola. Esse cara, eu nunca vi ele falar nada sobre isso, sabe? Quer erotizar crianças. Eu sei quanto me custa o preço de combater isso. Eu sei quanto me custa. Vamos orar para Deus varrer essa gente da nossa nação, não deixar essa gente chegar no poder e ter dias melhores para a nossa nação, para a tua casa e para a tua família. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Dê sabedoria às autoridades, livra esse país do caos. Trava o poder das trevas e da violência. Que haja prosperidade na nossa nação. Senhor, não permita que essa gente que odeia a tua igreja, que odeia teu povo, que odeia a tua palavra, chegue nos tentáculos do poder. Sejam envergonhados os inimigos do teu povo e da tua igreja.
Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família. Eu declaro vitória, cura, milagre, no nome de Jesus. Amém